uma parceria entre Portugal e Brasil pela Rádio Movimento Portugal Online, lá em Lisboa. E hoje nós vamos ter a segunda parte da nossa conversa muito interessante com o escritor Lúcio de Mello. A primeira entrevista que nós fizemos foi pelo incomparável, sensacional escritor Balzac, francês, né? Foi uma entrevista deliciosa, muito bacana, e hoje nós vamos falar sobre o livro do Lúcio, que é A Travessia da Terra Vermelha, né? Quando os refugiados judeus alemães vieram para o Brasil fugindo das hordas nazistas. Então, o Lúcio já está aqui com a gente e o Lúcio vai nos contar um pouco dessa sua pesquisa, desse seu trabalho. Então, Lúcio, meu caro, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Sem Fronteiras. É um prazer estar aqui com você, Fábio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma honra poder falar aos seus ouvintes no seu programa. Então, boa tarde a todos, né? Aqui no Brasil, quase 1 da tarde. É uma alegria poder falar sobre esse projeto. A gente se lembrou muito bem, na outra parte da reunião, da entrevista, a gente falou sobre Balzac, e eu fiquei te devendo o autor preferido do Balzac, um dos... Eu só quero pontuar que ele era apaixonado por Shakespeare, ele lia muito Shakespeare, e que um dos livros, romances mais famosos dele, Le Père Goriot, né, tem, digamos assim, muitos críticos franceses apontam uma relação muito íntima, muito próxima, uma conexão muito próxima com o Rei Lear. Então, o velho Goriot seria a versão balzaquiana do Rei Lear, shakespeariano. Então, para você ver, são coisas que mostram a admiração interminável, infinita que Balzac tinha por Shakespeare. E tem outras referências à obra dele. Muitos críticos franceses estudaram esse diálogo com a obra do Balzac e Shakespeare e a inspiração, a influência shakespeariana na obra do Balzac. Mas é isso. Nós estamos aqui para falar do meu romance histórico, A Travessia da Terra Vermelha, que, como você bem disse, tem a missão, quando eu me joguei nessa aventura, foi justamente também de construir, de criar, de multiplicar o número de testemunhas desse crime contra a humanidade que foi o Holocausto nazista. Então, eu acho que eu quis dar voz a esses refugiados judeus alemães que, de repente, de uma hora para outra, eles pertenciam à elite intelectual alemã. Eu estou falando de ex-ministros da República de Weimar, eu estou falando de físicos, professores de universidades, de médicos, de cantores líricos, de botânicos, cientistas, que de uma hora para outra tiveram que abandonar as cidades onde estavam, pessoas que já estavam por volta dos seus 40, 50 anos, tiveram que abandonar tudo e se aventurar numa selva, porque o sertão paranaense, final dos anos 30, ali na região onde eles chegaram, era uma selva, era um sertão mesmo. Eu até faço um texto introdutório no romance que chama-se Sertão Ilustrado, porque eles ilustraram aquele sertão, né? Eles levaram para lá bibliotecas inteiras, bibliotecas em alemão, em francês, obras de arte, quadros de Renoir, piano de cauda, lustres maravilhosos. As fazendas, eles foram para morar em fazendas ali em Rolândia, perto de Londrina, né, a poucos quilômetros de Londrina, e transformaram aquilo num sertão ilustrado mesmo, né, com toda a paixão que eles tinham pela arte, pela cultura. E como eu cheguei nessa história? Eu tinha acabado de lançar uma biografia na Editora Objetiva, a biografia que se chama Avenir, o Grande Bordel Brasileiro, que chegou à final do Prêmio Jabuti, ficou em segundo lugar, e foi um livro que vendeu muito, foi best-seller, entrou na lista dos livros mais vendidos da Veja, do Globo, né?
Então, assim, realmente era muito bonito você passear por São Paulo e ver o seu livro decorando as vitrines. Isso, para um escritor, foi o maior presente que eu tive no ano de 2002 para 2003, que saiu em 2002. Já estamos falando de muito tempo. E aí a editora que cuidou, a Valéria Mota, que cuidou de todo o projeto gráfico do livro, do Eni, ela me perguntou qual seria o meu próximo projeto. E eu disse que eu não tinha nada em mente. E aí ela me sugeriu essa história de Rolândia, dizendo que ela já tinha sido procurada por roteiristas de cinema que buscavam livros que contassem essa história para poder roteirizar. E aí ela falou: Lúcio, eu conheço um pouquinho dessa história, eu acho muito interessante, que tal você conhecer um pouco para ver se você se interessa? E aí eu fui para Rolândia conversar com um historiador que morava lá, e aí ele me contou um pouco das histórias, me levou para conhecer as fazendas onde esses refugiados moravam, e aí eu me apaixonei pela história. Isso foi, eu estou falando para você, em 2003. De 2003 a 2007, eu viajei 9 vezes para a Rolândia, passava temporadas lá. Fui para a Alemanha uma vez, ouvi alguns descendentes que voltaram a viver na Alemanha. E aí, a partir daí, eu fiz esse projeto, esse trabalho. Me baseei também em teses da professora Maria Luísa Tutti Carneiro, grande historiadora da USP, que já tinha feito um trabalho acadêmico sobre Rolândia, que chama Brasil, Refúgio nos Trópicos, e também da pesquisadora Ethel Kominski, que também tinha escrito um trabalho sobre Rolândia, chamado Rolândia, Terra Prometida. Então, eu não descobri a roda, não. Eu simplesmente tentei contribuir um pouquinho mais nesse estudo, nessa pesquisa dessas pessoas, desses guerreiros que enfrentaram essa mudança de vida tão radical, né? Essa guinada na vida, quer dizer, e a palavra refugiado explica bem, né? Eles foram obrigados a sair da sua terra, né? Eles arrancaram a raiz e saíram com a raiz, né, da terra deles para plantar no sertão paranaense, que era uma terra inóspita na época, né? E para explicar um pouquinho esse processo de como eles foram parar lá, porque na época eles podiam ter fugido para grandes metrópoles mundiais, né? Nova York, né? Na América, principalmente. Eles podiam ter ido para a América, para Nova York, cidades nos Estados Unidos. E aí as pessoas me perguntam, mas por que eles foram para o meio do mato no Brasil e não foram para a América? E aí uma das explicações é essa: o Hitler não deixava eles saírem com dinheiro da Alemanha, né? Eles podiam sair com 10 marcos no bolso e olha lá. E para o Brasil, o deputado católico Johannes Schauff, que na época era deputado na República de Weimar e que perdeu todos os seus direitos políticos com a ascensão do Hitler, ele trabalhava com colonização como se fosse um corretor de terras. Tinha uma sociedade que se chamava Sociedade de Estudos Econômicos Além-Mar, que era uma sociedade que tentava investigar na América Latina possíveis lugares para se instalar colônias alemãs, de colonização alemã. E ele já tinha um contato com os ingleses que estavam em Londrina, porque Londrina quer dizer Pequena Londres. Então, ele já tinha contato com esses ingleses, porque esses ingleses estavam comprando ferro na Alemanha. Os ingleses que fundaram Londrina, estavam construindo a ferrovia São Paulo-Paraná, que ligava São Paulo a Londrina, e compravam ferros da Alemanha, de uma companhia siderúrgica chamada Ferro-Stahl, alemã. E aí o ex-deputado Johannes Schauff, que tinha amizade com judeus, com amigos judeus, e estava sendo perseguido por Hitler como judeus, porque ele pertencia à República de Weimar, ela fazia oposição a Hitler, ele teve essa ideia de ajudar as famílias judias a irem para a Rolândia, se refugiarem em Rolândia. Então, o que ele sugeriu? Foi feita uma operação triangular. Então, essas famílias, elas compravam ferro na Ferro-Stahl e compravam os ferros em nome dos ingleses que estavam construindo a ferrovia no Brasil. Aí eles compravam. Então, como eles podiam usar o dinheiro? Porque eles estavam dando o dinheiro deles para a indústria alemã. Então, ok, ninguém fazia oposição. Eles compravam esses ferros, esses trilhos que iam ser usados, né, para a estrada de ferro. E aí eles
em troca disso, quando eles chegavam no Brasil, eles recebiam títulos de terras no Paraná, porque a companhia inglesa tinha títulos de terra das fazendas. Então, eles compravam. Então, a operação triangular era essa: eles compravam o ferro, os trilhos dos trens para os ingleses, em nome dos ingleses, deixavam o dinheiro deles para a indústria alemã, e aí chegavam no Brasil donos de fazendas, porque eles chegavam no Brasil, em troca da compra dos trilhos, eles recebiam os títulos de terra. Então, por que eles não foram para a América, para Nova York? Porque lá eles iam chegar com 10 marcos no bolso. No Brasil, eles chegavam fazendeiros. Só que eram imensas glebas de terras, era uma fazenda ao lado da outra. Só que eram imensas glebas de terras que não tinha nada, era assim, mata virgem. Eles tiveram que cortar a mata, construir casa, não tinha luz elétrica, não tinha... Era assim, era a selva. E como é que é? Então, essa turma ilustrada, intelectual,